vamos dar início à nossa sequência de videoaulas sobre a disciplina de Filosofia 1. Hoje nós temos como tema uma introdução à filosofia grega. Este tema introdutório, nós não vamos aprofundar muito os grandes temas da filosofia. Nós vamos ter um estudo como se fosse uma visão geral, subdividido nesses 5 pontos aqui. Primeiro, o contexto histórico do surgimento da filosofia. Quando surgiu, quais foram as principais características que favoreceram o surgimento da filosofia. No ponto 2, nós vamos ver um pouco sobre os primeiros filósofos, os pré-socráticos. Em seguida, estudaremos o período clássico, onde se encontram, podemos dizer, os 3 grandes filósofos da Grécia Antiga, talvez os mais conhecidos: Sócrates, Platão e Aristóteles. Depois disso, vamos estudar um pouco sobre os filósofos sofistas e, para concluir esta aula, vamos estudar o período helênico. Vamos então ao primeiro ponto, o contexto histórico. A filosofia grega, ela tem início aí por volta do século 6 a.C. e vai até o século 3 depois de Cristo. Portanto, um longo período histórico de praticamente 1000 anos, onde surgiram diversas escolas filosóficas, diversos filósofos, abordando os mais diferenciados temas. Quando a gente fala do surgimento da filosofia no século VI, no século VII, não quer dizer que é uma data exata, né? É uma data aproximada, uma série de fatos históricos faz acontecer uma mudança de época. Então, quando a gente fala do século, é sempre uma data aproximada. E o que favoreceu o surgimento da filosofia foram principalmente essas características aqui. A redescoberta da escrita. Então, o pensamento filosófico ele surge um pouco em conflito com o pensamento mítico. Então, no mito prevalece a fórmula mágica. Na pesquisa filosófica, a redescoberta da escrita vai favorecer mais o questionamento, a visão crítica. Não basta apenas dizer, tem que escrever e ficar registrado. Então, a redescoberta da escrita é uma das características na cultura grega a partir do século VI que favorece o pensamento filosófico. Diz aqui também o uso da moeda. Então, é uma época de maior desenvolvimento do comércio e surge essa nova classe também do comerciante com mais possibilidades. Tem ali também a lei escrita. Então, a lei escrita quer dizer que a lei não é mais uma norma de instituição divina. É o cidadão que se reúne na praça, na ágora, na cidade, na polis, e em discussão vai criar a melhor lei para a sua cidade. Então são essas as características do contexto histórico que favoreceram o surgimento da filosofia. Portanto, o cidadão na polis, a polis é a cidade, daí vem a palavra política, o lugar onde as pessoas se reúnem para discutir o destino da cidade. É também, principalmente no século V, um período de fortalecimento da democracia. É ali onde surge essa parte também da democracia grega. Portanto, no contexto histórico, tem ainda esse ponto aqui que nós não falamos ainda, que é a passagem da mentalidade mítica para a mentalidade filosófica. Os primeiros filósofos aqui, já no ponto 2, os pré-socráticos, eles vão buscar uma explicação racional para a origem de todas as coisas.
principalmente com essa palavrinha aqui, chamada arqué, princípio, origem. Esses primeiros filósofos, eles queriam saber de onde se originou, qual o princípio racional de tudo o que existe. E eles achavam que a resposta estava na natureza, no mundo físico, por isso eles são conhecidos também como filósofos da física, de buscar uma resposta da origem de todas as coisas, do princípio racional no mundo físico. E são divididos em dois grupos. Os monistas quer dizer que eles encontraram resposta em um único elemento da natureza. Destes filósofos nós temos alguns ali, como Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito. Para Tales, por exemplo, ele achava que o princípio de tudo era a água. Então, isso é interessante porque já tem uma diferença do pensamento mítico para o pensamento filosófico, com o uso da razão, do questionamento, da curiosidade. O filósofo vai buscando uma resposta diferente daquele apenas do mundo da divindade, do mundo dos deuses. Entre os pré-socráticos tinha também os pluralistas. O pluralista quer dizer, são aquele grupo de filósofos que busca a resposta não em um único elemento, mas em mais de um elemento, sempre do mundo físico. No caso, nós temos ali Anaxágoras, Empédocles. Empédocles, por exemplo, dizia que para a origem de todas as coisas teria não um elemento, mas 4 elementos, como o fogo, a água, o ar e a terra. Então esses são os filósofos pré-socráticos, aqueles que deram início à filosofia. O primeiro filósofo é considerado Tales de Mileto. Deram início à discussão filosófica, buscando sempre a resposta do princípio racional de todas as coisas no mundo da física. Veja bem, no período clássico, aqui que vai do século V ao século IV a.C., mais ou menos, aparece a figura de Sócrates, por exemplo. Então Sócrates ele vai se preocupar mais com o cidadão na cidade. Então a pergunta de Sócrates já é outra, né? Ele quer saber quem é o homem, o que é a justiça, qual a essência da política, da vida em sociedade. E para a resposta, por exemplo, o que é o homem, Sócrates dizia, não, o homem é principalmente a sua razão. E aí, a partir desse princípio mais racionalista, ele vai criar toda a sua filosofia. Então, é muito presente na filosofia de Sócrates o diálogo crítico, principalmente através da ironia. Sócrates é filho de um escultor e de uma parteira. Então a ironia, essa parte que fazia o escultor de ir modelando a madeira, o mármore, de ir desconstruindo, né? E fazendo uma refutação daquilo que já se tinha como uma verdade absoluta. O passo seguinte da dialética socrática é a maiêutica. A palavra maiêutica significa parto. A mãe de Sócrates era parteira, então ele dizia, como a minha mãe ajuda as mulheres a dar luz, eu, através do exercício da filosofia, farei dar à luz a razão, o pensamento crítico, a visão mais ampla da filosofia. Então esta é a filosofia de Sócrates. Nós sempre estamos vendo uma visão geral. Cada ponto desse aqui poderia ser uma única aula, mas essa aula é uma aula de introdução. Então veja bem aqui, discípulo de Sócrates é Platão. Platão faz uma interpretação do mundo, principalmente com essa palavra do dualismo. Ele divide o mundo entre o mundo sensível é o mundo material, que ele acha que é temporal, ilusório, passageiro, mutável e, portanto, não muito digno de ser confiado. Por isso que ele diz aqui, é um mundo corruptível. Para ele, o verdadeiro mundo é um mundo inteligível,
o chamado mundo das ideias. É por isso que Platão é conhecido como idealista. Idealista no sentido de que para ele as ideias são reais mesmo, lá no mundo das ideias, né? No mundo inteligível. E aí no processo do conhecimento, na dialética platônica, esse mundo sensível é o mundo das aparências, da opinião e não digno de confiança. O verdadeiro mundo é o mundo inteligível, é esse deve se confiar. É no mundo inteligível que tem o conhecimento. Esse conhecimento é dado principalmente através da recordação. Para Platão, praticamente conhecer é recordar, porque o ser humano praticamente tem as ideias inatas dentro de si. Depois de Platão vem Aristóteles. Aristóteles já se afasta um pouco da teoria platônica e Aristóteles diz: Platão se equivocou um pouco. Esse mundo real aqui, ó, parte da existência do mundo real. Esse mundo real, ele tem valor. O mundo real a tal ponto que é atribuída essa frase a Aristóteles. Né? Ele diz: nada chega ao meu intelecto sem passar pelos meus sentidos. Então, o que é sensível, o que é material, tem o seu valor, tanto na teoria do conhecimento, como na política, na ética. E Aristóteles cria essas teorias aqui da matéria e da forma. Ele diz: todo ser é constituído de matéria e forma. A matéria ela é maleável, por isso que ela é sempre em potência. A matéria ela pode ser modificada e a forma seria a essência e está sempre em ato. Matéria e forma, ato e potência, substância e acidente. A substância é aquilo que se mantém no ser e o acidente é aquilo que é passageiro. Portanto, aquilo que Platão achava que estava fora em outro mundo, Aristóteles diz: não, está tudo aqui na realidade. Estudando esse mundo material e real que se adquire o conhecimento através da pesquisa das causas. Depois do período clássico, nós vamos ver agora aqui um pouco dos filósofos sofistas. Os filósofos sofistas, eles viviam mais nas cidades mais periféricas da Grécia. Eles estavam também sempre mudando um pouco de uma cidade para outra, porque eles tinham um ensinamento útil para a vida social e privada, era o que eles ofereciam. Os filósofos sofistas, eles ofereciam um conhecimento principalmente através da retórica, um conhecimento útil para a vida do cidadão na cidade, né? Principalmente através da fala, do discurso e da retórica. Alguns deles estão aqui, como Protágoras, por exemplo. Né? Protágoras dizia: o homem é a medida de todas as coisas. Então, nos sofistas a gente já vê uma filosofia mais relativista. O indivíduo é a pessoa, de onde ele fala, com o seu discurso, com o seu jeito de entender o mundo, que vai avaliar e julgar a realidade. Através do sujeito subjetivo, e as opiniões elas são sempre convencionais e são relativas. Aí tem a pergunta aqui: os sofistas foram heróis ou vilões? Porque os sofistas foram muito criticados, principalmente por Platão, chamando os sofistas um pouco de charlatões e vendedores do conhecimento. Hoje se faz uma reavaliação dos filósofos sofistas. Eles contribuíram muito, principalmente para os ideais da democracia. Uma vez que eles andavam em diferentes cidades, eles percebiam que a lei moral ela vai sendo modificada com a cultura de cada povo. Então, nem tudo é unicamente dogmático e petrificado. É sujeito à mudança. Muito bem, esse último ponto, ponto 5, é o período da filosofia helênica ou a filosofia helenística. É o fim da filosofia grega no sentido de período histórico, porque a cultura grega, a língua grega, o pensamento grego continuam influenciando a sociedade até os dias de hoje.
E o que acontece nessa época é uma dominação dos macedônios, principalmente com Alexandre Magno, e uma mistura da cultura grega com a cultura dos povos orientais. Nesse período, portanto, a filosofia ela vai se ocupar mais dos problemas da vida privada. Os filósofos como os epicuristas, os cínicos, eles vão procurar dar uma orientação para a questão da paz interior, da espiritualidade e se afasta um pouco dos problemas da vida pública. Nós temos ali, por exemplo, Diógenes, que estruturou um pouco mais a filosofia cínica, ou cinismo. De vez em quando até a gente diz, fulano é uma pessoa cínico. A palavra kinos ou sinos em grego significa cachorro. Então o cínico é aquele que vai levar uma vida, digamos assim, muito livre, né? Então essa também era um pouco a pretensão da filosofia cínica de Diógenes, de dizer vamos se afastar um pouco dos problemas públicos, eles nos estressam e vamos cuidar mais de uma filosofia individualista. Muito bem, então aqui a gente conclui esse tema da introdução à filosofia grega, lembrando sempre que é uma introdução, cada ponto desse vai ser bem desenvolvido, digamos, quando formos estudar a filosofia política. Então, vamos ver um pouco a filosofia política em Platão, em Aristóteles, de uma forma mais aprofundada. Todos vocês da disciplina de Filosofia 1 vão acompanhar o desenvolvimento dessas aulas pela página do Google Classroom. Lá estão as aulas, estão o material de apoio, os textos, também os documentários, as sugestões de vídeos. Obrigado a todos.